estamos iniciando aqui mais um podcast com o seu doutor. É um patrocínio da nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Policlínica Sagrada Família, que existe há 28 anos, eu sou sócio fundador e estamos até hoje aqui nesta clínica. E hoje nós estamos recebendo um assunto um pouco diferente do dia a dia. Nos últimos podcasts, nas últimas lives, eu tinha conversado mais sobre algumas coisas do aparelho digestivo. E hoje estou aqui com a doutora Doraldina Correia, que é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, e a doutora Lívia Reis, também ginecologista, obstetra, e também especialista em reprodução humana. A doutora Doraldina é da Clínica Humana, especialista em reprodução humana, e a doutora Lívia da Clínica Luminus, que são duas ginecologistas experientes que têm cada vez mais apresentado à comunidade de Vitória da Conquista e de região a reprodução humana, que é um tema que muita gente não conhece muito bem, não sabe de que se trata, e às vezes não sabe nem que se dispõe em Conquista. Vitória da Conquista dispõe de quase tudo. E nesse quase tudo está reprodução humana, que você vai saber um pouquinho mais hoje o que é, o que pode fazer, de onde vem, para onde vai, com quem tem experiência e conhecimento. Primeira pergunta que eu faria aqui para a doutora Doraldina, começando a estar mais próximo: o que na verdade é uma reprodução humana assistida? Inicialmente, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de agradecer ao convite ao meu compadre profissional aqui da cidade, renomado, e estar aqui também com a doutora Lívia. É uma honra enorme estar aqui e falar de um tema tão atual e tão importante. Então, a reprodução humana assistida são técnicas que a gente utiliza para ajudar a realizar o encontro do óvulo com o espermatozoide, formar embriões e chegar à gravidez, né? São técnicas que a gente utiliza. A gente faz técnicas de baixa complexidade, como orientação do coito programado, medicamentoso ou não, inseminação intrauterina, e tem a técnica mais avançada e uma das mais utilizadas hoje em dia, que é a fertilização in vitro, que é uma técnica mais avançada que requer um laboratório mais especializado e mais equipado. Então, só complementando um pouquinho, viu? Antes também de começar, queria agradecer o convite, né, doutor Augusto. Doutor Augusto é um paizão para mim, né, doutor Augusto? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com Dora também, que é uma grande amiga. Bem, gente, então, como Dora falou, né, e só complementando, quando a gente fala de reprodução assistida, a gente fala de manipulação de gametas fora do corpo humano, né? Porque na inseminação e no namoro programado, que é a indução da ovulação que a doutora Dora falou, isso acontece na trompa da mulher, dentro do corpo humano. E quando a gente fala de reprodução assistida, é a manipulação dos espermatozoides, dos óvulos, seja através da FIV ou do congelamento de óvulos, né? Fora do corpo. Isso requer um laboratório, né? Isso requer embriologista, né? Que é um profissional que faz essa manipulação dos gametas. Hoje a gente tem esse laboratório aqui na nossa cidade. Isso foi um ganho muito grande para a região, já que a infertilidade é uma doença que acomete 15% da população. Então, de cada 100 mil habitantes, 15 mil têm infertilidade, né? Então, hoje nós temos um laboratório de reprodução assistida aqui, todo equipado, né, com incubadoras, com micromanipuladores, com microscópios de alta tecnologia, para poder atender a nossa região, né? A nossa região atende mais de 2 milhões de habitantes e podemos também fazer esses tratamentos à distância, atendendo regiões muito distantes, como o oeste da Bahia, norte da Bahia, através da supervisão de tratamento, e a paciente pode vir só para a coleta de óvulos, né, e para a transferência de embriões. O nosso embriologista sênior, né, Dora, tem mais de 100 mil casos, que é o Dr. Bernardo Moura, de experiência, né, tem formação na área, trabalha na área desde 2003, então tem mais de 20 anos aí de atuação. Lidera uma equipe de embriologistas, uma equipe grande, né, que está atuando aí em 7 laboratórios do Brasil. Ele é um embriologista sênior, ele treina esses embriologistas, ele tem empresa de treinamento de embriologista, então é uma pessoa bastante capacitada, e a gente fica muito contente
de estar oferecendo, estar trabalhando nesse time, né? E podendo oferecer isso para nossas tentantes aí, né? Como você faz? Tentantes. As tentantes, né? Tentantes. Como os tentantes. Eu queria falar com a Lívia sobre a questão do laboratório, que você falou bem, sobre as pessoas especializadas que trabalham. As pessoas perguntam, mas como é laboratório de reprodução humana? Então, esse laboratório, ele começa com uma questão estrutural, onde tem sala cirúrgica para captação de óvulos, laboratório de andrologia para trabalhar com sêmen, com o preparo de sêmen para fazer a própria fertilização in vitro, compõe-se de enfermeiras especializadas para trabalhar com a reprodução humana, anestesista que trabalha para estar conosco na captação dos óvulos, nutricionista, e compõe também de embriologistas que vão receber esses óvulos, vão estar cuidando desses óvulos para implantação, para fertilização, para acompanhar os óvulos para congelamento, ou então embriões. Andrologista compõe também essa equipe de laboratório da reprodução humana. Então, é um conjunto, né? Isso, para chegar à conquista, isso foram, acho que foi mais de um ano, né? Várias etapas, né? Várias etapas até chegar que isso hoje é uma realidade, que a gente já está fazendo vários casos aqui na nossa cidade. E na nossa cidade é o único lugar, né, na nossa região, que tem esse tratamento de alta complexidade. A gente até acaba que a gente ainda tem pessoas que saem da região para fazer em São Paulo, em Belo Horizonte, mas hoje nós temos esse laboratório de alta complexidade de reprodução aqui na nossa cidade. No interior da Bahia nós temos 2 clínicas de alta complexidade, né? E uma delas está em Vitória da Conquista. Então, lembrando também, gente, que além da fertilização in vitro propriamente dita, nesse laboratório são realizadas as biópsias de embriões. As pacientes têm muita dúvida, né? Às vezes elas falam, doutora, está fazendo a FIV, mas está fazendo a biópsia também? Sim, a biópsia de embriões é um procedimento em que o embriologista ele consegue retirar algumas células do embrião, já um embrião mais velho no cultivo embrionário, um embrião de 5º dia. Essas células elas são enviadas para um laboratório que fica em São Paulo, e dali a gente sabe se o embrião ele é um embrião normal geneticamente, ou seja, se ele tem síndrome de Down, se ele tem alguma trissomia, algum mosaicismo, ou seja, se ele ao ser colocado dentro do útero, ele seria um embrião normal ou alterado. O embrião alterado ele pode gerar o beta negativo, um abortamento, ou então um bebê sindrômico, com a síndrome de Down. Então, essa tecnologia também faz parte aí das técnicas de reprodução assistida. Além do congelamento de óvulos, do congelamento de sêmen para aqueles homens, por exemplo, que querem usar anabolizante e querem manter uma garantia de fertilidade, ou aqueles homens que querem fazer a cirurgia de vasectomia, no entanto, tem medo de querer engravidar futuramente, daqueles homens também que têm tumor de testículo, ou então que vão se submeter a algum tratamento oncológico, tratamentos esses que podem afetar a fertilidade, então eles querem congelar sêmen também. Então, isso tudo a gente tem no laboratório de reprodução assistida. Olha só como é bom conversar com quem entende. Eu só perguntei a definição de reprodução assistida e já saiu um monte de coisa que está associada à reprodução assistida. A definição básica é: se por um acaso o encontro entre o espermatozoide e o óvulo não conseguiu se fazer de forma natural e chegar ao seu caminho, da trompa até o útero e a todas aquelas histórias, existem formas de você fazer esse encontro. E esse encontro é feito em laboratórios. Aqui nós temos a clínica in vitro, onde isso está funcionando plenamente, com alguns profissionais de alguns outros ambientes, como foi citado aqui. Não é só o ginecologista, porque você às vezes só conversa com o ginecologista. Lógico, é com quem você vai tirar suas dúvidas, perguntar se você tem indicação, saber se tem outras formas, se tem alguns outros aspectos a abordar, porque nem sempre precisa chegar a este ponto, mas às vezes a pessoa não sabe.
e até com os tratamentos que já tem, da identificação, questão hormonal, então, o casal precisa ser visto, todos esses aspectos. Então já descobrimos um monte de coisa. Mas tem uns termos que a gente nem sabe o que é. Elas falam FIV, assim, como se todo mundo soubesse o que é FIV. O que eu conheço mais perto de FIV é FIB, que é o Festival de Inverno da Bahia. Então, FIV é algo de beber, de comer. O que é FIV, na verdade? Então, fertilização in vitro. Então, quando o óvulo, eles não se encontram naturalmente. O encontro do óvulo com o espermatozoide vai se dar no laboratório. Inclusive, nós temos a FIV convencional, em que você tem o óvulo e os espermatozoides vão entrar em contato espontaneamente, de uma forma mais natural, dentro do óvulo. Essa é a FIV clássica. E a fertilização in vitro, através da ICSI, que o embriologista vai pegar o espermatozoide e colocar dentro do óvulo. É o que hoje a maioria, o mundo todo realiza mais a FIV com ICSI. E lembrando que mesmo com a divulgação nas novelas, na televisão, as pessoas ainda confundem muito fertilização in vitro com inseminação intrauterina. Às vezes a paciente chega no consultório, doutor, eu quero fazer uma inseminação, mas na verdade ela está querendo fazer fertilização in vitro. São coisas totalmente diferentes. A inseminação, ela vai propiciar que a gente consiga colocar o espermatozoide melhor dentro do útero, para que ele sozinho vá para a trompa e que seja fecundado na trompa, de uma forma natural. Já a fertilização in vitro, a gente vai fazer um processo de estimulação ovariana, coleta de óvulos, e esses óvulos no laboratório que serão fecundados. Ok. Então, todo esse processo, seja a baixa complexidade, com a inseminação e a fertilização in vitro, isso é uma realidade em Vitória da Conquista, além do congelamento de óvulos, como o Lívia citou. E é muito importante, né, pessoal, a gente saber quando procurar ajuda. Existem muitas pessoas que têm infertilidade e não buscam ajuda. Eu tenho inúmeras pacientes que vêm para mim falando que tem 1 ano de tentativa e quando a gente vai abordar melhor, ela está tentando, ou seja, ela está sem nenhum anticoncepcional há 6 anos, 5 anos. Então, se você está tendo relações sexuais, né, e você não consegue engravidar, mesmo que você não queira o bebê naquele momento, depois de 1 ano de tentativa, se você tiver menos de 35 anos, ou depois de 6 meses de tentativa, se você tiver mais de 35 anos, você tem infertilidade. Então, você deve buscar ajuda, independente da sua vontade de ser mãe, porque alguma coisa está de errado. Esses são os 15% da população. São os 15%. Você está, assim, menos de 35 anos, buscar ajuda com 12 meses de tentativas, mais de 35 anos, ou doenças que já levam à infertilidade, como síndrome de ovário policístico, endometriose, alterações no sêmen mais graves, né? Aí você deve buscar com 6 meses de tentativa. Lembrando que muitos casais começam a investigação pelo homem. E eu tenho muitas pacientes que me perguntam em caixinha de pergunta, né? Meu marido tem isso, doutora, tem varicocele, tem um espermograma com espermatozoides lentos. O que eu devo fazer? Você já buscou ajuda também? Porque é muito importante a avaliação feminina e masculina. A avaliação precisa ser dos dois. Por exemplo, eu tive uma paciente, 16 anos de infertilidade, o marido tinha varicocele, já tinha feito cirurgia e ela não tinha sido avaliada. Quando nós fomos avaliar, ela tinha as 2 trompas obstruídas. Então, é um caso que precisa de fertilização in vitro. E ele estava investigando só o marido, tratando só o marido. E ela não tinha buscado ajuda. Então, é muito importante os dois buscarem ajuda. Essa paciente, ela tinha síndrome de ovário policístico, tinha as 2 trompas obstruídas. Ela estava tentando desde os 16 anos, ela tinha 32 anos. Nós fizemos a FIV, ela engravidou no primeiro ciclo de FIV. Que bom, né? Então, que foi uma vitória para eles. Eles não acreditavam mais. 16 anos de tentativa. Né? O marido já estava com depressão, né? Achando que... Ainda operaram o rapaz de graça. De repente nem precisava.
Ainda eu gosto de dizer, mas o que é sempre bom ser avaliado no homem e a mulher. Às vezes, porque varicocele, isso não é bem da minha área não, mas muitas vezes você tem varicocele, mas não é por isso que você é infértil. De repente podia ter a fertilidade normal, ou seja, a avaliação não foi feita de forma adequada. Veja, gente, estamos falando aqui de fertilização in vitro, estamos falando de reprodução humana. Nos acompanhe, faça sua pergunta pelo nosso canal aqui do Instagram, se você tiver alguma dúvida a mais. Nós estamos com 2 experts no assunto. Às vezes você só conversa com o ginecologista naquele momento, mas existe um momento muito longo para chegar a este ponto, da investigação do paciente, da preparação do momento certo, para se fazer aquelas coletas, que tanto fala de coletas de ovos, que é o que acontece aqui já no dia a dia, já é uma realidade da nossa cidade, com essas 2 colegas que estão aqui, que estão fazendo a diferença, oferecendo à Vitória da Conquista e região a reprodução assistida. Se você tem dúvida, procure, converse, entenda. Às vezes você tem muito mais temores de um assunto pelo qual você não conhece, de repente com explicações que a gente já viu aqui que são simples para quem conhece, é lógico, tudo é simples para quem sabe, você sai de lá com uma solução para o seu problema. Do ponto de vista percentual, existe uma quantidade maior de infertilidade de homens ou de mulheres? Deve ser uma pergunta que alguém está pensando. Isso é mais ou menos meio a meio, né? Então, no passado, as mulheres eram investigadas, os homens ficavam um pouquinho ali esperando fazer a investigação da mulher para depois ele chegar. E até hoje, às vezes, deixa minha mulher investigar, mas não. Como é meio a meio, então os 2 devem ser investigados. Lembrando aqui na questão da infertilidade, que a infertilidade no mundo ela chega mais ou menos a 17%. 1 em cada 6 pessoas terão infertilidade. Então, é um tema que ele deveria ser abordado na escola. Por quê? Porque nós não somos muito férteis. A nossa fertilidade, ela tem um platô, chega a 18, 30 anos, a mulher está bastante fértil. A partir dos 30 anos já começa a perder óvulos, a partir dos 35 tem uma queda muito acentuada e aos 38. Então hoje, como a mulher posterga a gravidez, muitas vezes ela planeja ter uma gestação com idade mais avançada, depois dos 38, 40 anos, e a gente tem que lembrar que isso já teve uma repercussão na quantidade de óvulos e na qualidade dos óvulos. E para isso que hoje a gente já conta também em conquista com o congelamento de óvulos, né? Que é uma técnica em que a gente estimula os ovários das mulheres com hormônio e em mais ou menos 13 dias a gente consegue capturar esses óvulos e a partir de estarem maduros, né? Porque isso o embriologista vai verificar se esses óvulos estão maduros e a gente congela em nitrogênio líquido e para a vida, para quando ela quiser utilizar. As pessoas sempre perguntam, né, quanto tempo que o óvulo pode ficar congelado. Tem sempre essa dúvida. Então, a gente tem bebês nascidos de óvulos que ficaram congelados por 26 anos. 26 anos. Então, assim, e uma outra questão, se você não usar os seus óvulos, você pode deixar para o seu filho usar. Não é que ela tenha alguma questão, né, um câncer de ovário. E aí a gente pode doar óvulos para parentes de até 4º grau. E tem pessoas que têm muita resistência a usar óvulos doados. E daí é mais fácil quando o óvulo está dentro da mesma família. Então, a gente tem muito recurso, né? Até para doenças também. Eu me lembro na minha residência que uma mãe veio para fazer FIV, não por infertilidade, mas porque ela teve um bebê que tinha leucemia, e nem ela, nem o pai, e nem o filho, que ela já seria doador. Então, ela fez FIV para selecionar, para biopsiar o embrião que poderia ser compatível. E aí, graças a Deus, ela engravidou do embrião compatível e conseguiram fazer o transplante, né? Que precisava. Então, assim, por mais que nós tenhamos essas indicações que a gente já falou, né, Dora, ainda tem outras coisas que a gente pode, outros recursos, outras situações que a gente pode lançar a mão da reprodução assistida. Também os óvulos, também os espermatozoides podem ser congelados por tempo indeterminado. Podem ser congelados. Então, essa história é certa, às vezes, como foi dito aqui, por vezes o homem tem alguma doença que ele vai tratar e pode vir a ficar infértil, então pode também coletar os espermatozoides.
que é uma situação muito diferente da mulher, porque o homem produz o tempo todo. Os espermatozoides são sempre jovens, e mesmo você sendo velho. E a mulher, não, ela tem os ovos da idade delas. Por isso aqui citado pela doutora Dora, da lembrança de que você é jovem, está ocupada com o seu dia a dia, pensando na sua formação, na sua vida. Mas se um dia você quer ser mãe, atente para o fato, de repente, vale a pena você conversar com quem entende para saber se é o momento de congelar, se é a idade, se é a hora, para que depois, quando você quiser ter filho, você vai ter seus ovos congelados e ainda completamente viáveis, estudados, saber que eles são bons, são perfeitos. É o que a gente pode fazer aqui na cidade. E assim, a minha filha hoje tem 3 anos, mas eu vou orientar ela a congelar aos 25, que é a melhor idade, né? Pra gente fazer o congelamento aos 25 anos. Se for para escolher uma idade, seria 25. Ela vai ter, numa coleta de óvulos, ela vai ter uma quantidade boa de óvulos, não precisamos fazer mais de uma coleta, e óvulos de boa qualidade, da idade de melhor prognóstico reprodutivo da espécie humana. Então, é muito importante esse olhar. E com relação a isso que Dora falou, é muito importante a família e a escola estimular a mulher a pensar sobre isso. Porque hoje a gente estimula mesmo a mulher a produzir, né, a ter assim, a ser independente. No entanto, é importante quando o pai tem uma filha e um filho, é preciso orientar diferente, porque a mulher, ela realmente tem uma questão do tempo. Então, assim, é preciso olhar para isso. Então, esse pai vai dizer, minha filha, você quer ter sucesso profissional, mas você quer ter uma família? Então, você precisa pensar em, às vezes, dar um break, né? Parar um pouquinho a vida profissional para ter uma família. Ou, então, congelar os ovos mesmo. Essa questão é bem importante com relação à idade da mulher, porque o período que a gente perde mais ovos na nossa vida é quando a gente está ainda dentro da barriga da mãe. Nós temos cerca de 7 milhões de ovos ao 5º mês de vida dentro da barriga da mãe. Quando a gente nasce, isso chega por cerca de 2 milhões. Então, é uma queda vertiginosa do número de ovos. E todo mês, quando a mulher menstrua, ela perde 1.000 ovos. Então, por isso que a gente orienta que se a mulher quer postergar, quer ter uma gestação numa idade mais avançada, se ela congelar ovos por volta de 30, 32 anos, então esses ovos vão ter melhor qualidade e ela precisa congelar menos ovos, na cerca de 15 a 20 ovos para uma mulher de 30 anos, congelando está um número bom. Porém, pode congelar ovos em qualquer idade, mas a gente sabe que a quantidade de ovos de uma mulher de 38 vai ser menor e a qualidade também. Demandando mais coletas para ter uma chance boa, né? Para uma mulher de 30, 32 anos que tem 15 ovos congelados, ela vai ter uma chance de 80% de ter um bebê com esses ovos. A de 40, de 38, 40, para ter essa chance de 80%, ela precisa ter 30 ovos congelados, de 30 a 40. No entanto, ela não consegue essa quantidade de ovos em uma coleta só, porque ela já tem bem menos ovos. É bem comum chegar no consultório, às vezes a mulher não congelou os ovos por volta dos 32 e ela chega aos 37, 38 ou 39, até 40 anos às vezes a gente recebe no consultório uma pessoa querendo congelar ovos. Mas a gente pode congelar ovos em qualquer idade. No entanto, a gente vai precisar fazer mais estímulos. A ovariana vai fazer nesse mês, realiza um estímulo, no outro mês, até a gente conseguir óvulos bons para congelar. Em questão de quantidade, eu vejo que é muito importante se falar em quantidade. Na mulher de 20 anos, 25 anos, você consegue coletar em média 20 a 20. 15 óvulos é bem fácil aos 25, 30 anos. É bem para todos os mulheres. E lá perto dos 40, 5, 6, 4, 10. E de qualidade não tão boa. Veja bem, nós somos muito a nossa genética, né? Às vezes a gente encontra uma paciente de 40 anos, a gente vai fazer um ultrassom, os ovários têm bastante óvulos. Só que ela tem 40 anos, mas os óvulos têm a idade dela. Então, em cada 4 óvulos, você pode ter um óvulo bom. Então, para congelar, eu vou ter que ter mais óvulos, mesmo que ela tenha aquela quantidade, mas a qualidade não é.
Veja só a importância de tudo isso. Mari Neves comentou aqui, maravilhosas. Obrigado, Mari, por nos acompanhar. São realmente maravilhosas. Esses assuntos de reprodução humana, eu acho que quem não conhece muito se assusta para coletar ovos. Coletar. Como é que é isso, coletar ovos? Esse procedimento é feito, como foi dito aqui, no começo tudo num bolo, mas vamos separar pedacinho por pedacinho. Você faz a avaliação da paciente, indica a coleta de ovos, faz um preparo hormonal de 13 dias, depois você vai à unidade, sob anestesia, guiado por um ultrassom, com uma agulha, você funciona e tira os ovos. Isso que é a coleta de ovos. É isso que as doutoras fazem isso aqui muito bem, a coleta de ovos. Em uma sala ao lado, tem um embriologista. E assim que você tira os ovos, esses ovos vão para a bancada do embriologista. Naquele momento ele já faz o estudo microscópico e faz a limpeza e faz o preparo daquele ovo naquele momento. Daquele ponto em diante, você já pode ir direto para a congelação ou pode ir direto para a fertilização? Isso, ele pode ser congelado, que ele sai todo sujinho quando a gente aspira o óvulo de dentro do folículo. Ele é feito uma limpeza, verifica se ele está maduro, e aí ele pode ser congelado. Ele vai ser congelado em nitrogênio líquido a 196 graus negativos, rapidamente, então o congelamento mais atual é o congelamento rápido. No passado, os óvulos eram congelados através do congelamento lento, ele criava muita placa de gelo, perdia muitos óvulos. No passado era 60% a recuperação. Hoje em dia, com congelamento rápido, a gente consegue recuperar cerca de 80% a 90% dos óvulos. Então, se você congelou 10 óvulos bons, quando você descongelar, você pode ter ali 9 óvulos, porque o congelamento rápido propiciou guardar o óvulo no estágio que ele está, manter a qualidade. O choque é tão rápido que ele nem percebe. E outra coisa importante, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou fazer congelamento de óvulos, eu tenho que sair do meu dia a dia, eu tenho que sair do trabalho. Não. Você não precisa sair do trabalho, não precisa tirar férias para isso. A gente avalia a paciente, começa a fazer estimulação com medicações que pode fazer de uso diário, todo dia, aqui na marquinha da pele, ou uma medicação que ela tem uma ação por mais ou menos 7 a 8 dias. Ela não precisa fazer a medicação todos os dias. A gente avalia com 8 dias, vê se os folículos estão crescendo. Depois, quando eles estiverem com um tamanho adequado, a gente vai amadurecer esse folículo, porque dentro do folículo vai estar o óvulo. E aí a gente agenda a captação. Tem que fazer uma sedação e esses óvulos eles são capturados em cerca de 10 a 15 minutos. É rápido, no mesmo dia a paciente já está bem, não precisa ficar afastada do trabalho por causa disso. É muito assim, se a paciente não tiver uma reserva muito alta, né, ela não vai ter síndrome de hiperestímulo ovariano, é muito tranquilo. A gente só orienta que às vezes o tratamento ele dá um pouco de cansaço, porque a gente tem a parte hormonal antes da coleta, às vezes a mulher fica um pouco cansada. Por quê? Ela está sob níveis altíssimos de estrogênio, igual a grávida, não fica cansada? Porque são níveis altos de estrogênio. Então, ela pode ficar um pouco cansada por efeito colateral das medicações, ou pelo excesso pelo aumento dos níveis de estrogênio. No entanto, tem paciente que não sente nada mesmo. Então, eu sempre oriento que ela pode não sentir nada, ela pode se sentir cansada e que, portanto, não é bom pegar assim uma maratona, né? Porque tem gente que às vezes durante o congelamento quer fazer uma maratona assim às vezes é esportista, não vai ter uma competição, eu vou estar ali firme e forte. É mais isso. São 13 dias de medicamento? Isso, 10, na maioria das vezes 10 dias. Se você não pudesse programar durante menos de 15 dias para ter o seu óvulo de qualidade, então você não precisa nem do óvulo de qualidade. Mas assim, são desses 10, 12 dias, são 2, 3 encontros, e aí nós temos o momento da captação, da coleta de óvulos. O pós, na maioria das vezes, é tranquilo também. É tranquilo. Geralmente, com 48, 72 horas, a paciente está super bem, a menos que ela tenha síndrome de hiperestimulação ovariana, que acontece com aquelas pacientes que têm SOP, com aquelas pacientes que têm ou alta reserva ovariana, muitos folículos, e a gente coleta muitos óvulos. Essas aí têm um risco aumentado, né, de
de complicações, mas é a minoria. As complicações são raras. São raras e, assim, geralmente, basta repouso, hidratação, o pós é mais compridinho, né? Às vezes uns 5 dias de pós, mas a maioria das vezes sai tudo bem. E, assim, menstruou, gente, o corpo tá limpo. Vamos dizer assim. Não fica acumulando. Não fica acumulando. As pessoas também têm a preocupação com o ganho de peso, né? Ai, meu Deus, eu vou ficar toda irritada. Mas as medicações, elas têm um efeito. As medicações, tempo, né? E interessante que eu falo sempre com os pacientes, ó, você está utilizando medicação em Vitória da Conquista, essas medicações, elas são utilizadas no mundo. Nós temos são medicações, são as mesmas. Você vai para o Japão, para os Estados Unidos, você vai usar a mesma medicação que a gente está utilizando em Vitória da Conquista. Elas têm medicações mais purificadas, menos purificadas, mas são medicações com efeitos semelhantes de estimulação. Então, quando a gente vai decidir fazer o planejamento do tratamento, a gente já vai avaliar a idade da paciente que ela quer realizar, o número de folículos que ela tem antes da gente fazer a estimulação e a medicação mais adequada para aquela paciente. Mas, normalmente, é um processo tranquilo. Na maioria dos casos. E a gente tem que lembrar também que os casais homoafetivos podem ser beneficiados, os casais transgêneros também, né? Então, assim, um casal homoafetivo masculino, a gente pode usar o sêmen de um dos parceiros, usar óvulos de banco de óvulos, né? A gente tem disponível isso aqui na Gerar in Vitro, e usar uma barriga solidária de um familiar do parceiro que não foi o cedente, né? Que não cedeu o sêmen. Tá? Então tem que ser um parceiro da parte da qual não estamos usando material genético dele. Um parceiro não, um parente, né? Então nós temos o parceiro A e o parceiro B. O parceiro A provê os espermatozoides. Nós podemos pegar um parente de até 4º grau do parceiro B para gestar essa criança. Porque no Brasil, o útero, né, de substituição, a barriga solidária, é um processo que só pode ocorrer com parentes de até 4º grau. A gente não pode alugar a barriga, como é feito na Ucrânia, não pode ter fins lucrativos. Então, um casal homoafetivo masculino teria de trilhar esse caminho para ter um bebê. Já o casal homoafetivo feminino é bem simples também. Elas podem comprar sêmen de um banco de sêmen. O sêmen chega muito rapidamente, cerca de 48, 72 horas já está em Vitória da Conquista. E uma das parceiras estimula os ovários, geralmente elas querem fazer dessa forma, e a outra parceira pode gestar o bebê. Ok. A importância dessa conversa aqui conosco hoje. A clínica in vitro, vou dar um abraço aqui para Emílio, que é um dos seus Gerar in Vitro, né, que é o idealizador lá de Belo Horizonte, a Bernardo e a Jonathan, que são os embriologistas que trabalham conjuntamente, que está fazendo essa possibilidade aqui, de a gente estar aqui em Vitória da Conquista, em parcerias com a Clínica Luminos, da doutora Lívia, com a Clínica Humana, da doutora Dorodina, embolado no meio a Policlínica Sagrada Família, essas clínicas que juntas acabaram chegando a este ponto. Uma questão a mais, nós estamos falando aqui da punção da retirada do ovo. Está guardado, congelado, ou foi fertilizado. Se ele realmente virou um embrião, qual é o tempo para fazer a implantação? Ou ele também pode ser congelado embrião e a qualquer tempo implantar? Como é que funciona isso? O congelamento, a gente pode realizar o congelamento de óvulos, né, e o congelamento de embrião, inclusive o resultado do congelamento do embrião é muito melhor do que o congelamento de óvulo. Porque você vai ter que descongelar o óvulo, depois fecundar. E o embrião já pronto, ele não sofre também nenhum prejuízo nesse congelamento. E a gente pode transferir assim que puder. Hoje em dia, nos processos da FIV que a gente realiza, a gente muitas vezes, quando a gente estimula que tem um embrião, a gente prepara depois a paciente para receber o embrião. E esse preparo é feito através de medicações de uso oral, e a gente acompanha... É outro preparo hormonal. Então tem um preparo hormonal para produzir o óvulo,
Isso. Em outro momento, já com o embrião pronto, você tem um preparo hormonal para transferir o embrião. Esse preparo hormonal, a gente pode, se uma mulher menstrua regularmente, a gente pode fazer utilizando o ciclo normal dela, acompanha esse ciclo normal da mulher e prepara esse embrião, e descongela esse embrião e coloca dentro do útero, não precisa anestesia. Esse procedimento já é sem anestesia. Sem anestesia. Vai ser bem mais simples do que o outro inicial, que é uma punção. Parecido com colocar um DIU, né? Só que ali vai ter um catéter muito fininho com o embrião. Okay. E a gente pode preparar esse útero da mulher através de hormônios, fazendo um espelho do ciclo e colocar e fazer a transferência embrionária. Lembrando que a gente, hoje em dia, a gente preza mais pelo congelamento de embriões e transferência no próximo ciclo menstrual. Então, o paciente coleta, dali ela menstrua, e aí a gente prepara o útero para receber os embriões. O preparo dura mais ou menos uns 10 a 15 dias. O útero está ok para receber os embriões. Então, esse é o preparo, né? A transferência de embrião congelado, que a gente tem preferido mais esse tipo de transferência. Nós fazemos muito anteriormente, né? A transferência de embriões a fresco. Ou seja, eu coletei os óvulos hoje, eu transfiro os embriões daqui 3 dias ou daqui 5 dias. Isso acontecia muito na minha residência, a gente fazia muita transferência de embrião a fresco. Mas foi, ou seja, que não passou pelo congelamento. Mas foi visto que a transferência de embrião a fresco, ela gera mais desfechos obstétricos ruins, porque o endométrio está muito estimulado, a casinha onde o embrião vai ficar, né? Ela está muito estimulada por muitos hormônios do ciclo de FIV, que acabou de acontecer. Já se a gente deixa a mulher menstruar, prepara o endométrio e faz ali cerca de 15 dias, a gente tem um endométrio novo, né? Um endométrio... Então, hoje a gente prefere a transferência de embriões congelados. E as técnicas de congelamento melhoraram muito. E a gente perde muito pouco embrião quando descongela. Antes a gente tinha mais perda, mais degeneração de embrião quando a gente ia descongelar para transferir. Hoje é muito raro perder esse embrião no descongelamento para a transferência. Então, hoje a gente faz muito a transferência de embrião congelado. Eu falo que um ciclo de FIV com a transferência demora em torno de 40 a 45 dias para a mulher estar com o embrião dentro do útero. Né? Então, demora isso daí para poder estar com o embriãozinho dentro do útero. Ok. E todos esses passos são feitos aqui na Gerar in Vitro? Aqui na Gerar in Todos Vitro. esses passos são feitos aqui. Uma coisa que as pessoas também têm que lembrar que, assim, os ciclos de fertilização in vitro, às vezes, não são todas as pessoas que têm um sucesso num ciclo só. Imagine, você fez uma estimulação, você vai ver como que aquela paciente respondeu na questão da quantidade de óvulos que ela vai ter, e depois na quantidade de embriões. Porque entra a questão óvulo, entra a questão espermatozoide e o embrião. Esses embriões, quando eles são formados em laboratório, eles são acompanhados e no 3º dia a gente já pode saber quantos embriões foram feitos a partir daqueles óvulos. Esses embriões são todos classificados com a qualidade desses embriões. A depender do número de embriões que formou no 3º dia com esses embriões no laboratório, a gente pode ir até o 5º dia, esses embriões observando para ver se eles chegam num estágio, os embriões de 5º dia no laboratório implantam mais. Então, a maioria dos casais que realizam FIV no mundo todo, eles têm mais sucesso com mais de um ciclo realizado, até 3 ciclos. Né? Porque se você realiza um ciclo só, você vai ver quantos embriões você conseguiu. Aí você pode congelar esse embrião, realiza outro ciclo e depois você prepara só para fazer as transferências. Na verdade, isso que a Dora está falando é muito importante, né? Se a gente pegar os dados dos Estados Unidos e da Europa, a gente vai ver que os casais, esses são os melhores laboratórios do mundo, né? Os casais, em média, precisam de 4 ciclos de FIV para ter um bebê. Então, só dando precisa fazer 4 ciclos de FIV para ter um bebê. 3, 4. Essa é uma média. Então, às vezes a paciente diz, doutora, mas eu não engravidei de primeira. Mas, assim, eu digo,
era o que a gente queria, a gente fez tudo para você engravidar de primeira, mas você não está fora da estatística mundial. Não é estatística de Vitória da Conquista, é estatística do mundo. E essa estatística, ela é dessa forma porque as pessoas procuram ajuda muito tarde. Então, por exemplo, na China, a média de idade de procurar ajuda, de fazer filho, é mais cedo. Então, lá eles têm melhores resultados do que em outros países, né? Então, é muito importante buscar ajuda cedo. Mesmo se você, por exemplo, tem casais que tem uma baixa frequência sexual, Paulo, que às vezes fica postergando porque assim, mas a gente não engravida porque a gente não tem relação no período fértil. Mas é importante você buscar ajuda para você ter relação no período fértil, pelo menos 6 ciclos, para a gente ter um diagnóstico e já traçar um tratamento. Né? Porque assim, vai para casa ter relação. Outro dia mesmo eu atendi um casal assim, que recebeu uma orientação de um ginecologista, né? Porque às vezes essas informações assim, mais apuradas é mais do especialista mesmo. Mas assim, um casal que tem baixa frequência não deve ser orientado a ir para casa ter relação, porque eles têm um problema, eles não vão ter relação, porque você está pedindo. Então, assim, é importante que venha para a gente fazer a indução da ovulação com um namoro programado, já que tem pouca relação, se for uma por mês, que seja no dia mais fértil, né? Porque daí engravida mesmo. Se trompa, sêmen, estiver tudo normal, engravida mesmo. Enquanto vai acontecer, né? Isso. E uma coisa muito interessante que Dora falou, né, sobre a transferência, também sempre gosto de falar sobre isso. A transferência parece ser um procedimento simples, porque não tem anestesia, mas é a cereja do bolo. Não é? A transferência é um procedimento que, apesar de ser simples, é um procedimento complexo, porque a técnica de transferência ela impacta diretamente no resultado, né? Assim como a de captação também, só que a transferência ela é um procedimento muito delicado, né? Você tem que ter a mão, né, Dora? Assim, a mão leve, tem que estar treinado, tem um lugar de colocar o embriãozinho dentro do útero, tem uma técnica. Então, porque às vezes a pessoa fala assim, não, é tranquilo, não tem anestesia, o parceiro nem precisa ir no dia, é só a paciente, ela não tem que ficar em repouso depois, mas é um procedimento extremamente delicado e é a cereja do bolo, é o pré-positivo. Né? Então, é bem importante a transferência embrionária também, né? Aí é isso. É assim, importante essa questão de chegar à transferência, né? Porque vem o número de óvulos, depois a gente vai classificar quantos óvulos estavam maduros, depois a gente vê dos maduros quanto formaram os embriões, e aí classifica todos os embriões classe A, embrião top, ou embrião com poucas células, embrião com mais células. Então esses embriões são todos classificados. E aí a gente vai partir para depois para a transferência, então são várias etapas. E a gente vai transferir os embriões e você pensa assim, então eu vou transferir meu embrião e vai acontecer 100%? Não. Se o embrião estiver bom, ele tem uma chance de 40% a 60% de implantar. O embrião de D5, por exemplo. E se a gente estuda o embrião, já tem um estudo genético, já sabe que aquele embrião geneticamente é normal, ele tem uma chance maior de implantar. Porque a FIV normal, a gente não estuda os embriões. Tem algumas indicações da gente estudar os embriões antes de colocar no útero da mulher. Lembrando que essa biópsia de embrião. Isso, que é a biópsia embrionária. Essa semana mesmo eu atendi um casal em que ele falou, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer FIV e eu quero um menino. Mas na lei, dentro das normativas brasileiras, você não pode fazer uma fertilização in vitro para ter um filho de um sexo tal, a não ser que tenha alguma doença ou materna ou paterna ligada ao sexo. Mas se a gente estuda os embriões, geneticamente você consegue saber o sexo. Mas a gente não faz a fertilização in vitro estritamente só para isso, para saber o sexo. Para escolher não. É contra as normativas do Conselho Federal de Medicina. Porque não é isento de risco. Né? A mulher pode ter sim hiperestimulação grave. A gente sabe que o risco de gemelar é maior, né, Dora? Mesmo se a gente conseguir um embrião apenas, porque o embrião que passou no laboratório ele tem mais risco de duplicar. A gestação gemelar é uma gestação de risco.
A gente sabe que a morte materna por gemelaridade acaba que na população que faz filho, não é que o risco é maior, mas como a gente tem mais gemelar, a gente tem mais morte por gemelaridade, por trigemelaridade, né? Então, é por causa do risco mesmo. Agora, se você faz filho por algum outro motivo, por doença tubária, por alterações no sêmen, por abortos de repetição, aí e faz a biópsia, vai vir lá no laudo da biópsia. Esse embrião é feminino, esse embrião é masculino. Você pode até escolher o embrião que vai transferir o sexo. Só que a gente nunca orienta a escolha pela transferência ser baseada no sexo. A gente sempre orienta a transferir os melhores embriões primeiro, porque a gente quer o quê? Acabar com o problema. A gente quer que a mulher engravide o mais rápido possível, para ela ter uma gestação mais saudável por estar mais jovem, né? Então esse é o nosso raciocínio aí quando a gente faz a biópsia de embriões. E Dora falou uma coisa muito importante que é o funil da FIV. Então os nossos resultados, eles ocorrem, numéricos, eles ocorrem na ordem de um funil de cabeça para baixo. Então, você tem mais folículos do que óvulos, você tem mais óvulos do que embriões, você tem mais embriões do que beta positivo e você tem mais beta positivo do que bebê. Então, só para ficar claro, por exemplo, vocês não veem muita gente que engravida e tem aborto, perde. Então, é a mesma coisa. Então, nem todo mundo que tem um beta positivo vai ter um bebê, porque a gente tem os abortamentos, as gestações nas trompas, as gestações químicas. E aqui no início do funil, né, a gente tem a mesma coisa. O número de folículos é maior que o de óvulo, que é maior do que o de embriões é maior do que o de betas, e o de betas é maior do que o de bebês. Então, por isso que muitas vezes a paciente tinha muitos folículos, teve muitos óvulos e não conseguiu um bebê ao final, porque vai reduzindo, né? Uma coisa bem importante também, que a gente tem que lembrar, que os tratamentos, eles são bastante individualizados. Bastante. Cada casal, lembrando também que a parte masculina é muito importante, porque é aquele espermatozoide que vai entrar no óvulo e vai fazer o embrião. E a gente tem que lembrar que a idade paterna também tem uma interferência, né? Com a idade avançada, reduz a quantidade de espermatozoide, do ejaculado. A gente já sabe que tem algumas doenças ligadas à idade paterna avançada, doenças neurológicas, na parte comportamental, né? Sim. Então, a participação do homem é muito importante. E até nessas consultas, né, da reprodução humana é bem importante o homem participar, porque é um entendimento, né? Essa questão da individualização, da individualidade é tão marcante, né? Eu sempre trago essa história que me marcou muito. Eu tive um casal que o homem era azoospermico, ou seja, não tinha nenhum espermatozoide. Nós investigamos, ele foi para a punção de epidídimo, né, que é uma técnica para obtenção de espermatozoides através de cirurgia. A mulher tinha muitos óvulos e daí ela teve 15 óvulos, nós conseguimos 15 espermatozoides e nós tivemos 13 embriões. Isso é um número altíssimo de embriões, né? Tipo assim, é quase a mesma quantidade de óvulo e de embriões. E aí, gente, eu trago para vocês, assim, os nossos exames que a gente tem no dia a dia é para avaliar a quantidade, não é para avaliar a qualidade. A gente só vê o desfecho de um tratamento para engravidar ao final. Esse casal engravidou na primeira transferência de gêmeos, colocaram 2 embriões e os 2 vingaram. Então, olha só, o homem não tinha nenhum espermatozoide no sêmen, você pensa o quê? Nossa, você pensa logo na qualidade, você associa quantidade com qualidade. Depois ele teve espermatozoides bons e o resultado do tratamento dele foi melhor do que de muita gente que tem muitos espermatozoides no sêmen, né? E que a mulher também é jovem, a mulher dele era jovem, mas às vezes não consegue engravidar. A gente fala que o resultado final é o bebê. É o bebê no colo, né? É o bebê no colo. Né? Falando em bebê no colo, tem algum tempo que a Germânia Vitor está aqui nesta seara. Nós já temos bebê no colo da Vitor, já temos bebê nas barrigas. Como é que é essa estatística pessoal de vocês? Já temos bebê no colo, já temos bebês na barriga, nós temos óvulos congelados. Sêmen também. Nós temos sêmen. Esse ciclo, teve um dos casais que realizou o filho, esse ciclo mesmo foi pacientes que realizou punção de epidídimo para fazer
a fecundação dos óvulos, um resultado muito bom. E como eu falei, o laboratório também é importante, né? Quando a gente trabalha com reprodução humana, é um conjunto, né? O laboratório a gente vê o resultado do laboratório também. E eu sempre falo para os casais que quando eles entram no meu consultório, e se eles querem engravidar, eu já estou também imbuída e torcendo para que isso aconteça. A gente não quer que a pessoa realize vários tratamentos. A gente quer seguir uma linha de tratamento onde o casal consiga um sucesso. Então não adianta você fazer um tratamento sabendo que aquele tratamento está inadequado. A gente trabalha muito claro, né, na lógica de a gente sempre fala que às vezes vai precisar de repetir para ajustar a expectativa. Eu tenho uma paciente que entrou em depressão depois do negativo. E eu fiz uma avaliação, será que eu ajustei a expectativa dela? Porque eu devia ter gastado mais tempo falando para ela que a chance não era de 100%. Né? Mas a nossa lógica de trabalho é fazer o máximo para engravidar o mais cedo possível. Né? Então a gente sempre alinha isso daí, né, com os casais. Recentemente também eu achei muito interessante a secretária da Geraldine me falar de um homem que ia operar um tumor de testículo, que estava desesperado porque ele não ia ter como ir a Salvador para poder fazer o congelamento de sêmen. E ela pegou ele no colo, não, vamos fazer, vem aqui, a gente abre o laboratório um dia que você precisar, eu vou conversar com os embriologistas para eles estarem presentes aqui no dia que você precisar. E de última hora ele conseguiu congelar a sêmen na véspera da cirurgia do câncer de testículo. Então veja bem, se fosse há um tempo atrás, esse homem teria perdido a fertilidade, né? Porque ele não tinha como ir de última hora resolver tudo em outra cidade tão longe da nossa, né? Foi dito aqui alguns termos, talvez vocês não conheçam, punção de epidídimo. E com isso, quando o homem faz vasectomia, ele simplesmente acaba com a ligação entre o testículo e a saída desses espermatozoides para fora. Mas esses espermatozoides continuam sendo produzidos dentro do testículo e ficam reservados em um lugarzinho que tem várias voltinhas chamado epidídimo. É feita uma punção e ali também é coletado o espermatozoide em quem já é vasectomizado, para que depois de coletado o óvulo em outro momento, que pode ser até no mesmo dia, se for programado, se assim for programado, e fazer até o mesmo encontro no mesmo dia. Então, pode ser feita a coleta do óvulo, a coleta do espermatozoide através de punção de epidídimo, e assim você fazer o encontro e esperar que aí o embrião venha, que aconteça. E como já vimos, já tem crianças no colo aqui em Vitória da Conquista, através da Gerar in Vitro, das duas colegas que estão aqui, que são excelência no assunto, que conhecem o assunto, aqui na nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você, trazendo informação para você. Tem aqui a Clínica Luminos, a Clínica Humana, é muita clínica, mas o fato é o seguinte, está se resolvendo, está se fazendo, e está trazendo a reprodução assistida para quem não teve a possibilidade, ou perdeu tempo, ou sei lá, por qualquer motivo que tenha sido, talvez não soubesse que era infértil, talvez não soubesse, está lá, como foi dito aqui, há 16 anos, sem saber qual é a verdadeira história. A doutora falou SOP aqui, SOP é Síndrome dos Ovários Policísticos. Isso quando a gente lida muito com o assunto, a gente fala de forma como se todos estivessem entendendo. É uma mulher que tem uma doença, nasce com um problema, mas que, como todos, tem um tratamento, solução é uma história, mas tratamento tem, é preciso ter diagnóstico, é preciso procurar. Mais algum aspecto que as doutoras gostariam de falar sobre a reprodução assistida? Tem, assim, umas coisas que eu acho importante as pessoas entenderem, quando procurar ajuda médica, tem algumas situações que a gente orienta procurar ajuda médica quando está tendo dificuldade de imediato. São aquelas mulheres de 40 anos, por exemplo. Porque a gente não vai mandar essa mulher para casa, não vai pedir para ela esperar 6 meses para engravidar. A investigação de uma mulher de 40 anos tem que ser imediata. A gente vai avaliar o perfil hormonal dessa mulher, vai ver se ela quer tentar naturalmente, a gente vai ver como está a tuba, vai ver o sêmen do parceiro, que tem essa investigação ser do casal, e a gente vai tomar uma conduta. Pode pedir para ela fazer uma tentativa aí de uns 3 meses, fazer uma correção. É bem importante também a gente fazer uma avaliação e essa mulher que ela tenha alguns hábitos para melhorar essa resposta, melhorar até esses óvulos estarem um pouco melhor, porque é um questionamento, né? Será que a gente consegue
melhorar os nossos óvulos? A gente consegue com o nosso estilo de vida, não fumar, evitar o uso excessivo de álcool, realizar exercício físico, evitar a obesidade. A obesidade pode cair em mais de 30% o resultado de fertilização in vitro. O resultado do número de espermatozoides e óvulos prejudicar, porque a obesidade pode levar à inflamação, perda da qualidade dos óvulos. Assim como outra doença de investigação imediata, pacientes que têm endometriose, que é uma doença inflamatória que prejudica a qualidade dos óvulos, que prejudica a qualidade das tubas, levando infertilidade, que é uma das causas principais, são causas tubárias, alterações nas tubas uterinas. Essas mulheres também, muitas vezes, se elas querem postergar a gravidez para o futuro, se é uma mulher de 30 anos, tem endometriose ovariana, uma opção seria oferecer a essa mulher o congelamento de óvulos naquela idade, porque mais tarde esses óvulos podem estar com qualidade piorada. Então, é também uma intervenção que a gente pode realizar de imediato. Uma coisa interessante que a Dora falou, gente, não sei se ficou claro para vocês, ela falou isso, mas não sei se ficou claro, é que aos 40 anos, se você está começando a tentar com 40 anos ou mais, você precisa de uma avaliação da sua saúde reprodutiva de imediato. É como se fosse o pré-concepcional. No seu pré-concepcional não vai ser só ácido fólico e exames de laboratório. A gente vai precisar fazer espermograma, avaliar a trompa e ovulação. Avaliação de um casal no fértil. Qual que é o objetivo da ACOG, né? Que é a Associação Americana que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia? É que a gente pegue doenças reprodutivas graves numa paciente que já tem um prognóstico reprodutivo ruim. Por exemplo, eu mesmo tenho uma paciente de 41 anos que ficou tentando 8 meses com as 2 trompas obstruídas. Então ela perdeu 8 meses. Tem mulher nessa faixa etária que com 8 meses entra na menopausa. Então, se você tem 40 mais, né? Que esse termo também a gente usa muito no Instagram, nós 40 mais, 35 mais. Então, se você tem 40 mais, faz parte da avaliação pré-concepcional, avaliação da saúde reprodutiva do casal, sua e do seu parceiro, para a gente detectar doenças que tornam impossíveis a gestação natural, para você não ficar perdendo tempo, né? Então isso é muito importante. Igual da endometriose também, que é importante avaliar logo no início das alternativas, por causa do risco, né, de doença tubária tão alto. Isso daí que a doutora Dora trouxe é muito importante, tá lembrando disso, né? Ok. Acho que hoje aprendemos bastante aqui sobre reprodução assistida, para fazer um encontro, aquele encontro que todos nós existimos por causa dele, do espermatozoide com o óvulo. Caso não seja possível, 15% das pessoas não conseguem esse encontro da forma natural, por assim dizer. Então, tem a ajuda dos profissionais, e aqui nós contamos com a Gerar In Vitro, com as doutoras Lívia e doutora Doraldina, representante de clínica aqui da cidade. Aqui acabando nesse momento mais um bate-papo do nosso podcast com o seu doutor, um patrocínio da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Trazendo assuntos um pouco diferentes dos nossos do dia a dia, mas hoje saio aqui muito mais conhecedor. Hoje eu posso falar FIV com propriedade. Não como um leigo que eu era até poucos minutos atrás, agora você faz um pouquinho o que é FIV. E lembrando aí, como vocês viram muito bem dito aqui, às vezes você só vê realmente a ginecologista ou o ginecologista que está lhe tratando. Mas existe um grande time ao redor disso. Existe um laboratório, existe o nitrogênio líquido, existe o hidrologista, existe a enfermagem, existe o anestesiologista, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem um time que está tratando para escolher o melhor momento e adequar o paciente, a paciente, para que esteja exatamente naquele ponto certo, para a gente tentar conseguir aquele embrião de 40% a 60%, que é o final, né? Você conseguir realmente fazer a transferência e ter o bebê na barriga e o bebê no colo, que é o que a gente pretende e que já é realidade. Encerrando mais esse podcast, mais essa live, mais esse encontro aqui da Policlínica Sagrada Família, agradecer a você a atenção. Nos acompanhe no YouTube com @doutor.augusto.cândido. Vai estar lá o tempo todo. E aqui esteve ao vivo no Instagram, tanto da Policlínica Sagrada Família como do Augusto Cândido. Muito grato, uma boa noite, obrigado pela atenção.
Obrigada, boa noite.